Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, e também em simultâneo com os nossos amigos da Antena Minho, também uma saudação muito especial para os ouvintes da Antena Minho Rádio Regional de Braga. Hoje, como normalmente eu tenho sempre um convidado, e hoje tenho muito gosto e muito orgulho também de ter aqui um convidado comigo que eu conheço há quase 30 anos. Há muitos anos que eu conheço o meu convidado hoje. Ele chama-se Alfredo Cardoso. Alfredo Cardoso, um homem ligado à política, um homem ligado aos sindicatos, um homem agora ligado também ao associativismo e sempre esteve ligado também. Alfredo Cardoso foi assessor e chefe de gabinete de várias pessoas, de Marcelino Pires, de Fernando Muniz, foi chefe de gabinete do engenheiro Mesquita Machado também, na Câmara Municipal de Braga, mas para isso ele vai-nos já falar um bocadinho também sobre o currículo dele. Alfredo Cardoso trabalha na DST e é meu amigo também, faz o favor de ser meu amigo há muitos anos. Domingos Silva, Vítor Esteves, aqui convosco durante esta hora. Alfredo Cardoso, muito obrigado por teres aceito o meu convite, estares aqui no programa Domingos aos Sábados. Já não estava contigo há uns anos, é um gosto encontrar-te, deixa-me dizer-te. Muito obrigado. Não é retórica este agradecimento, tanto mais que queria prestar a primeira homenagem ao Domingos, à associação de que ele é presidente, porque delegaram em mim o voto por procuração na última eleição da CNIS. Isso foi uma honra tão grande que me senti de facto sensibilizado. Tremi mais a votar pela associação do que a votar pela minha, porque sentia de facto um orgulho enorme em representar uma associação, tal como escrevi no livro de recepção, de uma associação que vi crescer, desenvolver, e por isso me sinto muito bem. Para além de estar numa rádio que é contra o pensamento único. E isto é tão importante, tão importante, tão importante, que poucas são as que resistem ao fim destes 50 anos de 25 de Abril. E, portanto, se fizermos uma retrospectiva do que significa esta rádio, que apostou na inclusão, que apostou no social, que apostou no pluralismo de informação e que resiste contra ventos e marés, isto enche-me de orgulho e de satisfação, e quero dizer também, Domingos, que é um gosto não só estar contigo, mas estar numa rádio que nos tempos que correm, não à escala local, mas nem à regional, mas à escala nacional e, se quisermos, até internacional, lutam contra aquilo que é designado por pensamento único, que não é um chavão, mas que induz e canaliza cada vez mais pessoas para sítios que não são os melhores. Sítios de pensamento, sítios de consumo, sítios de valores que, efetivamente, esta rádio não partilha. Naturalmente que, como eu te disse, é um gosto enorme ter-te aqui também no programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz também com a Antena Minho. A rádio, como sabes, tem um ano, vai fazer agora um ano a 17 de março. Tem como madrinha também a Ministra do Trabalho atual, doutora Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho e da Segurança Social, e também que foi lançada com a ajuda da Prozis e também aqui da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Cardoso, estás cá noutra função e antes de irmos ao teu percurso político, deixa-me perguntar-te. Deixaste a política, entre aspas, é uma forma de dizer, deixaste na área da Câmara Municipal de Braga desde que o engenheiro Mesquita Machado saiu, e agora o que é que o meu amigo Alfredo Cardoso faz no dia-a-dia? Bem, eu preciso da política como do ar que respiro. Uma coisa é a política partidária, aí
efetivamente tenho tido menos intervenção, muitíssimo menos intervenção, mas a intervenção política faz parte da minha vida e faz parte do ar que eu respiro. No dia que deixar de ter intervenção política, efetivamente eu provavelmente começarei a tomar comprimidos, coisa que neste momento não acontece. Ainda bem, ainda bem. Eu efetivamente fui chefe de gabinete do engenheiro Mesquita Machado até novembro de 2013. Aliás, fomos as duas últimas pessoas a bater com a porta, quer dizer, já toda a gente tinha saído. Fomos os dois últimos a sair da Câmara de Braga. E vou contar um pormenor que muito pouca gente conhece. Eu saí da Câmara de Braga e fui para o desemprego. Isto é escrutinável. Fui para o desemprego porque eu aceitei sempre os cargos que me propuseram com muita liberdade. Ou seja, nunca aceitei passar para trabalhador com funções públicas. Estive sempre no regime geral. E quando saí da Câmara de Braga, e volto a dizer, escrutinável, fui para o desemprego. E fui para o desemprego uns 2 meses, se tanto. Era diretor do Centro de Emprego de Braga, o saudoso, não me ocorre o nome, que morreu há pouco tempo, um jovem dirigente que acompanhou, inclusivamente, a minha candidatura. Na altura, quero dizer que os desempregados que recebiam subsídios tinham uma espécie de pulseira eletrónica, porque tinham que aparecer de 15 em 15 dias na junta de freguesia para se confirmar se sim ou não. Mas é nessa altura que o diretor de Centro de Emprego me fez uma proposta de eu ir trabalhar para a ADST com um contrato parcial. E eu fui para a ADST com algum tempo de desemprego, escrutinável. E digo isto como exemplo, é que nem toda a gente é igual. Não somos todos iguais. Estive na política, fui para o desemprego e há 10 anos estou na DST. Entrei com um contrato de tempo parcial, sou gestor de projetos a tempo total, sinto-me muito feliz, mas este dado também é importante para que quem nos ouça saiba que na política não entra toda a gente com lugares previamente definidos. Eu entrei na política com grande liberdade e porque tinha muita liberdade, consegui esta paz de espírito, que foi sair, ir para o desemprego, que era um direito que eu tinha conquistado, mas a seguir ter ido trabalhar para aquilo que eu gosto, que é trabalhar na indústria, de onde eu era oriundo antes de ter intervenção política. Intervenção política, como acabámos de dizer. E, portanto, tendo regressado à indústria, há 10 anos que lá estou, tenho, para além da vida na empresa, uma vida associativa cheia, forte, que me satisfaz, me apraz. E que Já lá vamos falar sobre ela, sobre a tua vida associativa. Hoje o tempo é teu, tu falas aquilo que tu quiseres e eu vou-te perguntando também, naturalmente, porque este é mesmo um programa para conhecermos as pessoas em si. DST, deixa-me falar-te um bocadinho da DST. Fala-me de concreto, esta empresa DST tem crescido fortemente. Exato. Cresceu, tem mais de 3.000 trabalhadores no conjunto da empresa, no conjunto do grupo e das empresas à volta do grupo, para além de um conjunto de outros trabalhadores de outras empresas que trabalham pela necessidade da carteira do grupo DST e das empresas do universo DST. Só para significar o que eu quero dizer, a DST, para além de ser a DST, grupo DST com empresas de engenharia e construção, energia fotovoltaica, fibra óptica, metalurgia, por exemplo, para significar e para se perceber, tem a CARI, que é uma empresa que não é do grupo, mas é uma empresa do universo DST. Tem empresas como a Perícia, como a Urbancrit, que não são do grupo, mas são do universo DST, em que os Teixeiras são efetivamente administradores, sócios, acionistas, por assim dizer. E este grupo e as empresas deste grupo
são mais de 3.000 trabalhadores diretos. É muita gente, é muita gente. E além que eu sei que a DST também está nos 4 cantos do mundo, não é? Também é verdade. Com empresas sediadas nos próprios países. O caso da DST Angola, o caso de França, não é? Em que se constituírem empresas de direito dos próprios países em que estão inseridos. DST que costuma ser, que é um grupo grande e que tem levado muito longe também o nome do distrito, o nome da cidade ao mundo. É verdade. Não é? E aqui também a nossa homenagem também, e hoje falando, porque tu estás lá, naturalmente que também teríamos que falar um bocadinho sobre a DST. Gostarias de dizer mais alguma coisa sobre a DST ou podemos avançar por outro assunto? Dizer apenas que, por exemplo, do ponto de vista cultural, poucas empresas têm este prestígio não comprado, nem inventado, nem publicitado. Significava com isto que tem um prémio de literatura, que é o segundo prémio mais importante de literatura em Portugal. Importantíssimo isso também. Olha, Cardoso, fala-me um bocadinho agora então do teu percurso. Estiveste com o engenheiro Mesquita Machado, com o Marcelino Pires, com o Fernando Muniz, 3 figuras que eu por acaso conheço muito bem. Que desenvolvimento tiveste na tua formação nessa área, a aprendizagem que tu tiveste, que experiência te deu na vida? Eu não sei se a experiência foi, se eu vou para os lugares para ganhar experiência, se foi para os lugares dar a minha experiência. Se calhar foi as duas coisas também. Provavelmente. Eu, além disso, Domingos queria também prestar homenagem. Eu também fui adjunto, na altura não havia chefe de gabinete, mas também não sei se houvesse seria, fui adjunto do Pedro Bacelar Vasconcelos, claro. No Governo Civil de Braga, num momento muito difícil. Fui efetivamente adjunto do Pedro Bacelar Vasconcelos, fui chefe de gabinete do Fernando Muniz, fui chefe de gabinete do Marcelino Pires e, posteriormente, e até 2013, como disse há um bocado, fui chefe de gabinete do engenheiro Mesquita Machado. E penso que também trouxe para a política uma coisa que eu não queria que chocasse quem nos ouça. Quem vai para a política da indústria tem uma outra visão de quem vai para a política da burocracia. E eu vou para a política com a experiência de indústria. Eu fui quadro durante muitos anos ainda da Grondig Eletrónica Portugal e depois fui coordenador da União dos Sindicatos de Braga. Já lá íamos, eu sei que foi. E esta experiência também ajudou a que a política tivesse outra forma de intervir, ou seja, não era forma exclusiva, mas também teve um papel importante. É evidente que depois, na política concreta, que é ter que fazer, não é ter que teorizar, também aprendi muito. Aprendi muito principalmente com o distrito que representei muitas vezes, aprendi muito com o município no qual servi, com o município no qual fui membro da Assembleia Municipal durante muitos anos, que é o meu município de Barcelos, e toda esta questão aportou à política ganhos. É evidente que a política também deu ganhos para depois poder desenvolver as tarefas que desenvolvi e das quais me orgulho. Não foi fácil. Não foi nada fácil, Domingos. Nós falávamos muitas vezes e não tenho qualquer problema em dizer isto. O Alfredo Cardoso foi sempre uma pessoa com quem eu me relacionei muito bem, mesmo no Governo Civil, na Câmara de Braga. Foi sempre um homem prestável e continua a ser também naturalmente. E eu sentia em ti muitas vezes alguma frustração de não conseguir resolver as coisas. É verdade, Domingos. E principalmente em alguns planos. Mas eu não quero reescrever a história. Mas a construção
do Fórum Municipal das Pessoas com Deficiência em Braga. Primeiro Fórum Municipal do país, criado com a tua ajuda e de mais 14 dirigentes, verdadeiros guerreiros da deficiência. Foi o primeiro grande contributo, praticamente sem meios, Domingos. Lembras-te que o primeiro Dia Internacional da Deficiência que a gente comemorou foi sem meios. Foi andar a pedir as garrafas nos supermercados, foi andar a pedir patrocínios aqui e ali, porque ninguém apostava nesta área. E, portanto, este fórum construiu-se com isto, como se construiu o Conselho Municipal de Reformados Pensionistas e Idosos e na altura até o Conselho Municipal da Juventude. Portanto, eu posso dizer que não foi fácil não foi fácil e por isso ele está aí para durar. Portanto, se fosse muito fácil, se fosse uma coisa feita de catálogo, provavelmente hoje não existiria. Tendo sido feito com os artífices do processo, as coisas foram bem longe. Deixa-me só recordar-te pequenas questões semânticas nas quais tu ajudaste muito. Na altura, e lembro-me deste pormenor, em que tivemos uma discussão no Salão Nobre da Câmara para discutir quem eram as associações que deviam integrar o primeiro fórum das pessoas com deficiência, além de a carga semântica do nome ter estado em discussão durante muito tempo, perdemos tanto tempo a perguntar se aquela associação espondilite anquilosante devia fazer parte ou não do fórum, se aquilo era doença ou se era deficiência. Isto é exaltante. Ter vivido estes momentos é exaltante, porque isto ajudou-nos todos a crescer. E na altura, sem grandes meios, nós íamos decidindo por nós. E consideramos bem, se os artífices da espondilite anquilosante aqui estão e querem fazer parte, vão integrar. Era um pequeno pormenor que não tem importância, mas é para não reescrever. Tem alguma importância, mas é para não se reescrever a história, para dizer que as coisas estão aí, nesta democracia participativa, que cada vez mais está a perder rosto. Porque a democracia participativa é, de facto, uma pedra de toque para a resistência da democracia que está a ser muito maltratada. Cardoso, diz-me uma coisa. És um homem experiente e por isso eu vou-te colocar esta questão. Tiveste de certeza algumas alegrias e algumas tristezas neste percurso que tiveste com os governadores civis e com o Presidente da Câmara. Qual foi aquele momento que mais alegria te deu e aquele momento de mais tristeza na tua carreira? Pergunta para 1 milhão. Não, e eu diria que viver é desde logo uma graça. Ter a oportunidade de servir é uma enorme felicidade. Escolher momentos. Aquele momento que mais... porque pronto, passavam por ti muitos projetos, passavam por ti muita coisa que não passava por muita gente naquela altura. E tu tens memórias disso, porque és um homem que te recordas bastante deste tipo de coisas e deves-te recordar, e não tem mal nenhum em que eu te pergunte esta coisa, porque todos nós temos momentos. Se me perguntares a mim qual foi uma das minhas maiores alegrias, foi ter conseguido esta associação e agora ultimamente esta rádio, por exemplo, não é? Não tenho qualquer problema em dizer isso, e por isso é que eu te estou a colocar esta questão muito direta. Pronto, hoje quando olho para trás, no envolvimento não posso dizer que senti, no envolvimento não senti nenhum momento especial. Olhando para trás, sinto-me absolutamente feliz por ter criado 45 associações de reformados, pensionistas e idosos, todas com os mesmos estatutos, que acabaram por ser embriões de muitas IPSS e que era, por assim dizer, o centro de dia ambulante para organizar aqueles que, saindo da vida ativa, entravam na reforma sem ter perspectiva. Olhando para trás, considero que foi um momento que mais me realizou
no momento não o senti, mas olhando para trás é o momento que mais me realiza, porque sinto que dei um grande contributo para a organização de setores que iam ficar mesmo muito vulneráveis. Sim, senhora. Vamos deixar agora esta parte também das assessorias, ou se quiseres dizer alguma coisa mais também que eu não te possa ter perguntado também, se quiseres alguma coisa, estás perfeitamente à vontade. Que eu queria avançar para o associativismo um bocadinho. Vamos por esse lado. Vamos. Diz-me lá, qual é a tua associação, o que é que a tua associação faz? Fala-me um bocadinho. Antes de irmos ao tema que nos trouxe exatamente, aqui. Exatamente. Ao tema que nos trouxe aqui. Exatamente. Eu estou a deixar esse tema para último, para falarmos com mais tempo também e termos a oportunidade de falarmos algum tema, porque eu também quero que ainda, se ainda tiver tempo, ainda quero falar contigo sobre outras coisas. Muito bem. Domingos, a minha associação é a Associação de Solidariedade Social de Santa Maria de Braga, onde eu desempenho um cargo de direção, tesoureiro, porque não tenho capacidade de tempo e de disponibilidade de ser presidente, presido a 6 Assembleias Gerais, o que é um drama para mim nos meses de março e novembro, porque tenho que gerir com as associações as datas para as respectivas Assembleias Gerais e, portanto, entre as quais os Amigos do Oeste, a Associação da DAUF, para citar apenas duas. E fui presidente durante 13 anos da Associação Nacional de Dirigentes Sociais, que tinha sede em Vagos e que pretendeu ser uma resposta dos dirigentes sociais contra os desmandos, o insulto fácil e soez, o salpicar, às vezes quem faz bem, e condenar na praça pública pessoas que estavam a ser escrutinadas indevidamente. E, portanto, nesta fase, a minha costela associativa é muito anterior, como sabes, Domingos. Sei. É muito anterior. E eu fui coordenador da União dos Sindicatos de Braga, volto a dizer isso, fui membro da Direção Nacional da CGTP e, portanto, são alguns marcos da minha vida do qual eu me orgulho e não me escondo atrás de nada. Diz-me uma coisa, mas a Associação de Solidariedade Social tem como objetivo também servir idosos, crianças? Centro de dia, particularmente. Okay. Centro de dia, particularmente. E que já agora dizer o seguinte, é quase uma razão ideológica que me leva a ter aceite estar nesta resposta social. E eu acho que a resposta social Centro de Dia é uma resposta de vanguarda. É uma resposta que, se bem gerida, se bem dirigida, se bem acarinhada, mantém o idoso no lar e permite que durante o dia tenham um acompanhamento, o relaxamento, a preparação, inclusivamente, para que a noite seja mais fácil. E eu tive sempre um pequeno problema existencial já agora acerca desta matéria. E eu sou defensor dos centros de dia como resposta que, enquanto for possível, mantém o idoso ou o reformado, que pode não ser idoso, ou o aposentado, que pode não ser idoso, em casa, e que tenha ali um espaço onde se diverte, onde se cultiva, onde toma banho, onde se cultiva, onde se prepara para a vida. E eu vou à questão existencial. E eu, em determinada altura, andava com o projeto do centro de noite, na luta contra a solidão, ou seja, sabendo que a noite é sempre difícil para passar para quem vive só, pensei sempre na criação do centro de noite. Entretanto, confesso que por falta de tempo, por falta de já disponibilidade para dar mais ao movimento associativo, abandonei a ideia. Continuo a pensar que o centro de noite e o centro de dia são de facto duas respostas de vanguarda.
e de inovação social. De tanto se falar em inovação social, eu quero dizer que inovação social é isto. É institucionalizar o menos possível até ao limite, para que a institucionalização apareça quando tem que ser. E é o que tem acontecido também, e é importante que aconteça, porque há gente que não tem respostas e é muito complicado. Exatamente. É muito complicado. E o que eu digo é que tenho alguma experiência também nesta matéria. Olha, em termos de CNIS, tu és dirigente também da CNIS, está para sair aí a contratação da CNIS. Fala-me um bocadinho também sobre aquilo que se espera. Eu sou dirigente da CNIS neste mandato. Neste mandato participei sempre na vida da CNIS, participava nas Assembleias Gerais, fui convidado pelo Padre Lino Maia, aceitei com a alta responsabilidade da contratação coletiva, da relação com as autarquias e da relação com as CCDRs. E eu, entre outras coisas, participo nos comitês de acompanhamento dos diversos programas em nome da CNIS. Eu participo e acompanho o protocolo de cooperação assinado, vai fazer agora um ano, em março, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a CNIS, na altura em que houve transferência de competências do Estado para as autarquias locais. Isso foi muito falado também. Foi, e é importante que se continue a monitorizar esta situação para não haver sobreposição entre o que as autarquias fazem e o que fazem as IPSS. Cada coisa no seu lugar, não é? Cada coisa no seu lugar, sem atropelos, para potenciar sinergias e para não haver duplicação de esforços e perca de recursos. E isto além da contratação. E a contratação é de facto uma questão importante. E é importante, e aqui mais uma vez vem a minha experiência de ter sido dirigente sindical, de ter sido dirigente associativo e de perceber... Tem que se defender as IPSS e os trabalhadores das IPSS. Trabalhadores. Se alguma vez o interclassismo tem razão de ser, é neste setor. Ou seja, não vou aqui discutir a luta de classes, mas vou discutir o interclassismo neste setor. Ou seja, a CNIS representa as IPSS do setor social não lucrativo, que é para não haver dúvidas, porque senão estaríamos a falar de outras coisas. Setor social não lucrativo, e entre as quais também estão misericórdias. A economia social em Portugal tem grande importância, para além das IPSS, algumas tem as misericórdias, tem o movimento mutualista e o movimento cooperativo. O movimento cooperativo muito virado para as SERCIs, que conheces também muito bem e que estão também ligadas à deficiência. Sim. E, portanto, a economia social tem esta composição, sendo que a CNIS representa de facto 3.300 associações no plano nacional. É muita instituição. E aqui em Braga, sabes? Sim, aqui no Distrito de Braga estamos a falar de quase 800. Eu disse mal, estamos a falar de cerca de 390 instituições. Quase uma por freguesia ou união de freguesias. Em alguns casos há mais, nos meios urbanos, e portanto há aqui uma... É muita instituição. É muita instituição. É muita instituição e portanto, eu quando discuto no plano nacional o problema das IPSS, e concretamente no quadro das Comissões de Coordenação da Região Norte, costumo dizer que ao lado das autarquias, não digo para além das autarquias, ao lado das autarquias, se alguém trabalha para a coesão territorial, são as instituições da coesão social. Exatamente. E às vezes não se tem esta percepção. Efetivamente os municípios trabalham a coesão territorial, trabalham a coesão social, mas não podem ignorar que, por exemplo, se a gente traçar uma linha do país
a Nacional 2, que começa lá em cima e acaba no Algarve, do lado lá da Nacional 2, quem promove a coesão social e territorial são as IPSS. Nem tanto nos meios urbanos, em que a coesão social e territorial tem outras dinâmicas, outros meios. Mas, efetivamente, eu não desligo na questão da coesão social que nós estamos obrigados, de que deveria-nos ser reconhecido um papel importante na coesão territorial. E agora, em termos da pessoa coletiva, como é que estamos? Vai haver aí algumas novidades? Poderás dizer alguma coisa aqui ou ainda é muito cedo? Ainda é um bocado cedo para a chamada revisão dos estatutos, essa matéria que quererias abordar. Há uma situação que convinha que todos os dirigentes associativos tivessem presentes. É decisiva a independência, é decisiva a liberdade de ação do movimento associativo, dos dirigentes, sem, contudo, transformar isto numa situação de cada um faz o que quer. Ou seja, sempre que há dinheiros públicos, eu defendo a questão do controlo. Em simultâneo, é possível o controlo público aliado à autonomia administrativa e à autonomia política das instituições. Porque, efetivamente, não deve haver discriminação de nenhum tipo, não deve haver sequer retirada de direitos. Porque já agora, dizer o seguinte, nestes 50 anos do 25 de Abril, também tem que ser reconhecido a este movimento associativo concreto, a este movimento associativo da economia social não lucrativa, um papel decisivo na consolidação do regime. E, portanto, eu, nos 50 anos do 25 de Abril, considero que também somos parte integrante desta grande conquista dos tempos modernos portugueses. Para mim, o facto mais importante da história recente de Portugal. Mas disseste-me em off que terça ou quarta iam assinar um contrato. Sim, senhor, em off e agora publicamente. Nós negociamos a contratação coletiva para 300 mil trabalhadores. E perdemos-nos aqui, eu perdi-me um bocado, talvez pelo entusiasmo e do interclassismo. E não é fácil estar a negociar para 300 mil trabalhadores, desde já reconhecendo que não são bem pagos, mas também reconhecendo que não se pode pagar mais, porque as instituições não podem. Não podem. É este interclassismo, entre aspas, que eu um bocado queria falar. Ou seja, as nossas comparticipações são conhecidas, fazem parte do acordo de cooperação que foi assinado pela CNIS, pelas Misericórdias, pela União das Mutualidades e pelo Governo. E depois o resto são comparticipações familiares. Se estica demais a corda, tem que ser nas comparticipações familiares que se tem que ir buscar o dinheiro que não existe do outro lado. Exato. O que as instituições não podem fazer, porque também sabem que lidam com públicos muito vulneráveis. E, portanto, dizer o seguinte, no acordo de cooperação que foi assinado, estava previsto que até ao fim deste mês de fevereiro, concreto, até ao fim deste mês de fevereiro de 2024, 2024. Até fevereiro de 2024, obrigado, se faria a apresentação dos custos reais de cada valência. Bem, a direção da CNIS reuniu no passado dia 5 em Fátima e, não tendo visto movimentações para que isto estivesse a acontecer, decidiu avançar para junto do Governo com aquilo que nós consideramos os custos reais de cada valência. Porque isto tem a ver com o seguinte, nós defendemos e vamos lutar por isso, que no mínimo, e faz parte do caderno de intenções, da carta reivindicativa da CNIS, enviada a todos os partidos com assento parlamentar, que é para não deixar dúvidas a ninguém, que no mínimo
todas as valências têm que ter uma comparticipação de 50%. Repito, no mínimo, a valência que tiver menos tem que ter 50% dos custos, coisa que não está a acontecer. Algumas estão com 30%, algumas estão com 33%, outras estão com 38%, o que coloca numa situação de stress permanente as instituições para pagar salários ao fim do mês. É neste quadro que se tem que negociar e tem que se perceber. Eu valorizo imenso o salário mínimo nacional. E o simples facto do salário mínimo nacional ter passado por 820 euros é de facto muito importante. Mas depois isto esmaga os graus acima dos níveis de baixo para cima. Compreende-se, mas também tem que ser entendido que o público que nós servimos, porque isto levanta uma questão de natureza ideológica, porque intervenção política é isto, não precisa de ser partidária. Uma intervenção ideológica do seguinte: há instituições que não precisavam de estar com este sufoco permanente. Bastava abdicar de alguns princípios, que era admitir como associados ou admitir como utentes aqueles que mais podem pagar. E isso resolvia o problema. Isso era fácil. Era fácil. Mas o problema é que não... Adultera o princípio para o qual as IPSS devem existir. Se fôssemos por aí, eu não tinha metade dos utentes aqui. Naturalmente, nem a Associação de Apoio aos Cegos e Ambliopes do Distrito, nem nenhuma que se preze, porque no momento em que as instituições tiverem que optar por valores destes, estão a degradar o princípio para o qual devem existir. A Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga. Distrito de Braga. Eu já cometi uma imprudência, mas é para isso que a gente vai corrigindo. não tem absolutamente mal nenhum. Portanto, naturalmente que também há aqui uma coisa que eu gostava de abordar contigo, que é: também há muito falta de mão de obra e formação. É verdade. Isto porquê? Deixa-me dizer-te porque é que eu te questiono nisto. Porque as pessoas também às vezes estão um bocadinho mal habituadas. Eu percebo que toda a gente gosta do fim de semana, mas também as instituições têm que funcionar ao fim de semana. Naturalmente. E às vezes é muito complicado arranjarmos mão de obra por isso mesmo. E mesmo a própria formação em si. Porquê que será, na tua perspectiva? A questão dos fins de semana é uma questão velha, não só na economia social não lucrativa, como nas empresas. Quer dizer, claro. Toda a gente, aliás, é histórico. Claro, eu também quero, eu também tenho. É histórico. Mas é evidente que temos que pensar nos outros. A gente pega em alguns contratos coletivos de trabalho e, lá está, o descanso compensatório ao sábado, o descanso obrigatório ao domingo. É da nossa tradição. Quando isto se altera, por razões óbvias, por razões até de desenvolvimento económico, algumas pouco éticas, mas pronto, aí estão, elas estão aí para isso. Mas também queria lembrar o seguinte, quer dizer, mesmo quando era assim, porque agora continua a ser, em certa medida, deixou de ser em larga escala. Quando nós tínhamos o descanso compensatório ao sábado e o obrigatório ao domingo, a gente também se esquecia que os tipos que nos serviam no restaurante também trabalhavam, os tipos que nos serviam nos supermercados também trabalhavam, e também os trabalhadores do setor da saúde sempre trabalharam, principalmente os dos hospitais. Exatamente. E, portanto, é uma questão que não pode parar o país. Que não pode parar. Exatamente. E que agora coexiste com outras atividades económicas. E por isso eu percebi perfeitamente a pergunta, deparo muitas vezes com isto na contratação, que é, há pessoas que até não gostavam de estar na indústria e até gostavam de estar na economia social, e agora porque têm que trabalhar ao sábado ou ao domingo, ou em regime de turnos rotativos, preferem regressar à indústria, porque não são mais bem pagos, ao contrário também do que se possa dizer. Quero dizer que o último estudo promovido pela CNIS sobre a conta satélite, e nós reconhecemos que os nossos trabalhadores mereciam mais, mas na conta satélite é claro a dizer que os trabalhadores das instituições
não estão assim tão afastados dos outros trabalhadores. Eu chamava a atenção para a conta satélite, último estudo da CNIS, que é revelador em relação a isto. A questão da formação associada a estas questões. Mas deixa-me só do fim de semana. Se fosse mais bem pago, as pessoas não optariam melhor e não ficariam mais contentes para o fazerem? A contratação acautela essa matéria. Sim, eu sei. Acautela. Mas se calhar ainda não é aquilo que as pessoas gostam, não é? Provavelmente. Não, é evidentemente que não é. Quero dizer-te que nesta última negociação, já agora que vai ser, está fechada, por assim dizer, não está assinada, e só por isso não queria estar aqui a adiantar, porque terça ou quarta-feira da próxima semana, estou a dizer aqui nesta rádio com muito gosto, terça ou quarta-feira da próxima semana é assinado o contrato. Mas ao Domingos, deixa-me dizer-te o seguinte: o aumento do salário mínimo nacional atingiu 7,9%. As atualizações propostas e negociadas e aceites implicam uma valorização média das remunerações base superior a 6%, a que acrescem as progressões na carreira, respondendo à tua dúvida, conduzindo a uma percentagem de aumento da massa salarial muito superior aos 5% determinados no acordo de rendimentos de médio prazo, superior aos 4,7% estimados como valor da inflação em 2023 e muito superior aos 2,8% correspondentes à inflação prevista para 2024. Estes dados constam da negociação, isto foi difícil, mas foi leal, foi trabalhado. Naturalmente que da parte dos sindicatos há alguma insatisfação, da parte das nossas associações há alguma preocupação em dizer que se foi longe demais, mas é evidente que quem está no meio, e é por isso eu volto a dizer, eu não tomo comprimidos porque me sinto bem. Acho que quando os sindicatos protestam, quando alguns dirigentes nossos dizem que isto é um bocado mais, acho que estamos mesmo a acertar, usando uma expressão popular, na mousse. E, portanto, valorizando o salário mínimo, valorizando a importância destes trabalhadores na vida social, na coesão e nas famílias, também não podemos deixar de olhar para as instituições como estruturas basilares deste importante setor da economia nacional. Eu volto a referir, Domingos, são 300 mil trabalhadores que são abrangidos por esta contratação coletiva. Sim, senhora, estamos quase no final, mas é evidente que eu tenho aqui algumas questões ainda para te colocar, mas eu gostaria de, porque posso não ter perguntado aquilo que também gostarias de falar. Se quiseres falar alguma coisa mais da CNIS, estás à vontade, que eu queria ir ainda um bocadinho à política nacional. Força, podemos passar isso. Podemos, ok. Esta questão que se passa no nosso país, como sabes, aproximam-se eleições legislativas. Tivemos eleições há 2 anos atrás, vamos voltar a ter, por causa de um processo em que António Costa, vamos ver se é ou se não é, o Presidente da República marcou eleições antecipadas. Qual é a perspectiva de um homem experiente como tu sobre o atual momento do país? Os tempos são exaltantes. Não partilho da ideia de que está tudo mal. Os tempos são exaltantes. E também não chega a dizer retoricamente que a democracia está a funcionar. Não. É muito mais do que isso. São exaltantes porque, efetivamente, a política tem sido tão maltratada que, de vez em quando, acontecem coisas destas. E vamos lá ver uma coisa. Eu defendo a Constituição pelo todo e não pela parte. Quando a Constituição considera
que os tribunais são órgãos de Eu poder. queria falar legislaturas e não me estava a sair o termo, agora já me lembrei desta legislatura que tem 2 anos, não é? Que agora... Exato, e que foi interrompida. E que foi interrompida. Com muitos processos em curso, Exatamente. com muitas questões para resolver, e foram interrompidos. Mas estes enganos, em nome da memória, tal como eu escrevi no livro da entrada, em nome da memória, dizer o seguinte: estes enganos dos tribunais são recorrentes. Eu regressava a uma coisa muito antiga que muita gente não gosta de ouvir falar, do PREC. O PREC foi absolutamente exemplar em matérias de condenação de pessoas que não tinham nada a ver com algumas coisas, mas porque apenas se confundiu a sigla propositadamente para condenar. Lembro-me de uma questão em que eu não sou protagonista, mas fui protagonista muito próximo, que foi um relatório em que dizia Rádio Clube Português, RCP, mas o que estava lá por baixo era ataque ao Regimento de Cavalaria do Porto. Ora, quando agora também se diz que em determinada, na sede de determinado partido foram feitas as coisas, confundindo partido com o governo, é de facto regressar a situações. Ou seja, quando se fala do PREC pejorativamente e não se prejura o que aconteceu nesta matéria, penso que há aqui alguma memória que é preciso ativar. Ou seja, o Ministério Público tem muitos enganos. E tem muitos enganos para o lado que acha que deve ter. E isto não facilita muito a percepção constitucional de que um órgão de poder tem que ser isento. E tem que ser isento, desde logo, os tribunais, que é para isso que existem. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, porque eu nisso nem sequer sou suspeito. Quando se diz que há política, o que é da política? E aos tribunais, o que é dos tribunais? E eu estou à vontade, porque até partilho e considero que quem o disse é uma pessoa exemplar. Mas não partilho desta questão. A política e a justiça têm que andar sempre juntos. É por isso que a justiça existe. É para fiscalizar o que a política faz. Mas para fiscalizar bem. Não é para fiscalizar mal e para criar factos. Agora, quando tem muito para fiscalizar e vai fiscalizar o que não deve, efetivamente as coisas estão más. E, portanto, este processo é exaltante por isso. Porque também acho que há memória, e como há memória, e como há gente que está atenta, não vai permitir que esta mistificação, que fez correr muitas tintas, muitos comentadores, perdure. Efetivamente, o Ministério Público meteu-se pelo caminho que não devia, pretendeu criar, deu corpo, criou e deu corpo a uma situação que era previsível há 2 anos. Há 2 anos, logo após as eleições, se dizia que as coisas estavam más e que era preciso mudar e que era preciso fazer e que era preciso acontecer. Até que uma vez o Primeiro-Ministro disse: habituem-se, vão ter que esperar. Bem, eu penso que nessa altura houve gente que disse: não vamos esperar, vamos encontrar aqui uma solução para acabar com isto. E encontrar uma solução que não prestigia em nada o nosso sistema político, porque eu acho que a democracia está muito acima disto, mas não prestigia em nada o nosso sistema político. E é caso para dizer, bem, então faz-se eleições e depois um outro órgão de poder que não tem o sufrágio popular, mas que tem o direito de escrutinar, é que substitui o sufrágio popular. Não está certo, não estou de acordo, e lutarei com todos aqueles que ainda estejam disponíveis para que o sufrágio popular seja efetivamente o caminho mais importante para que se afirme a democracia, que até prova em contrário ainda é o melhor dos regimes. Alfredo Cardoso, foi um gosto ter-te aqui na Rádio União, a nossa voz, e também com os ouvintes da Antena Minho. Um grande abraço, muito obrigado por teres vindo e é sempre um gosto receber-te. Obrigado eu pela oportunidade que me deram de mais uma vez podermos falar daquilo que nos interessa a todos. Alfredo Cardoso foi o meu convidado do programa Domingos aos Sábados, hoje 17 de fevereiro. Despedem-se o Domingos Silva e na técnica o Vítor Esteves. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio União, a nossa voz, e também aos da Antena Minho. Bom fim de semana e voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Um abraço.
Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.